fala em compostagem, a gente tem que ter em mente que a gente está falando em trazer todas aquelas reações de decomposição que ocorrem naturalmente para um ambiente controlado. Então, esse ambiente controlado, que é a leira de compostagem ou a pilha de compostagem, ela tem que estar muito adequada para que os micro-organismos que vão se alimentar da matéria orgânica desses resíduos não encontrem nenhum fator que possa impedir essa degradação de modo efetivo. A compostagem, ela pode ser dividida em duas fases. A primeira fase da compostagem, a fase de degradação ativa, os micro-organismos que estão dentro do resíduo, eles são chamados de micro-organismos mesofílicos. Eles vivem bem de temperatura ambiente até mais ou menos uns 40 e poucos graus. Vão começar a trabalhar, vão começar a se alimentar, eles vão se reproduzindo muito rapidamente. Então, a temperatura ela vai subindo gradualmente. Os próprios micro-organismos mesofílicos, eles não conseguem sobreviver, porque está muito quente para eles. A degradação aqui agora continua, mas por outras comunidades microbianas, que são os micro-organismos termofílicos. Então, a compostagem, ela é caracterizada por esse período termofílico. Então, as temperaturas ficam bem altas, próximas de 65, 60 graus, e por longo período de tempo. Essas temperaturas altas, aliadas ao longo período de exposição, o que acontece? Se tiver algum micro-organismo patogênico aí no meio, ele vai acabar morrendo porque ele não consegue sobreviver muito tempo em temperaturas altas. Chega uma hora que tudo que é fácil de ser digerido acaba. O que sobra? Substância de difícil degradação, que são celuloses, hemiceluloses, ligninas, né? Que tem uma estrutura bastante complexa e que os micro-organismos, principalmente as bactérias e actinomycetos, não são capazes de atacar para comer. Então, falta comida aqui. Essa população termofílica que estava liderando o processo, está na vez dela entrar em colapso, a temperatura vai caindo, porque a atividade já não é tão intensa, e ocorre uma nova reinfestação de novas comunidades mesofílicas. Então, aqueles micro-organismos mesofílicos que estavam em estado de dormência, aqui eles encontram condições de se manifestar novamente. Então, daqui até aqui, a gente chama de compostagem ativa, ou seja, é a primeira fase do processo de compostagem. A temperatura caiu, estabilizou, começa a cura do processo de compostagem, ou a maturação. É como fazer vinho, né? Se você tomar um vinho muito jovem, ele tem mais característica de uva do que de vinho. Agora, a partir do momento que ele envelhece, aí ele fica com característica de vinho. Composto é a mesma coisa. Se você usar um composto que ele só passou pela degradação ativa, pela primeira fase da compostagem, ele ainda vai ter dentro dele muita energia e que pode agir de modo deletérico no solo. Então, as pessoas geralmente falam, não, a temperatura baixou, o composto está pronto. Não é assim, né? A gente precisa passar pela fase de cura para ter uma matéria orgânica umificada. Quando ela chega nesse ponto aqui, que a temperatura está baixa, ela está bioestabilizada, mas ela não está umificada. Os fatores que afetam a compostagem são todos aqueles que afetam de maneira direta ou indireta o desenvolvimento dos micro-organismos que estão realizando a compostagem. Conteúdo de área de exposição. Quanto menor a área de exposição, maior a área de ataque dos micro-organismos. Conteúdo de umidade. Os micro-organismos, assim como nós, precisam de água, de ar, de carbono, de nitrogênio, de fósforo. Todo ser vivo precisa de nutriente.
Relação CN. Existe um equilíbrio entre carbono e nitrogênio para degradação aeróbica. Você precisa disponibilizar 30 partes de carbono para que ele possa absorver uma parte de nitrogênio e transformar esse nitrogênio em aminoácidos, proteínas, que vai levar à multiplicação desse micro-organismo. Aeração e porosidade estão intimamente ligados. Uma leira de compostagem, ela não pode ser compactada. Se ela ficar compactada, se você só colocar, por exemplo, um lodo ou uma torta de filtro, essa leira ela vai ficar muito pesada. Não vai ter poros para fazer a correta circulação do ar e a oxigenação da massa ser compostada. Porque o oxigênio precisa chegar lá dentro da massa a ser compostada. Então precisa ter um equilíbrio entre macro e microporo. Macroporo vai guardar a água, microporo vai guardar o ar. Se a umidade está em excesso, se tem mais de 60% de água no começo do processo de compostagem, o que acontece? A água expulsa o ar. O ambiente fica anaeróbico. Os micro-organismos são aeróbicos, eles precisam do oxigênio. Então aqui já tem um problema sério. Aí começa a feder, começa a dar churume. Se faltar a água, faltou a água, paralisou o processo. Não tem vida, não tem micro-organismo. A temperatura pode subir indefinidamente. Você pode ter uma leira com 80 graus Celsius. Se você não tomar cuidado, leira muito grande, a temperatura vai embora. Por quê? Se ela está muito grande, ela não consegue dissipar o ar. A temperatura fica muito alta, nem os termofílicos conseguem sobreviver. Aí você pasteuriza, né, vamos dizer assim, a leira. As reações deixam de ser microbianas e passam a ser reação de degradação química, que não é o que a gente quer no processo de compostagem. A temperatura vai aumentar muito e daí a leira pega fogo. Aquilo é um desespero, porque o fogo pega de dentro para fora e não tem o que apague. É só abafando mesmo, porque não tem, né? Como que você vai fazer, né? Para você, é terrível. E substância tóxica, evidentemente, se você tem uma substância que é um sida, né? Vai matar os micro-organismos, como é que você quer compostar uma substância que não é degradável, né? A primeira coisa que você tem que prestar atenção quando você vai fazer compostagem é um blend de resíduos diferentes, né? Resíduos sólidos, não líquidos, né? Compostagem é resíduo sólido. Um resíduo tem muita umidade e tem muito nitrogênio. Por exemplo, um lodo, uma torta de filtro. Outro resíduo tem pouca umidade e tem muito carbono. Um cavaco, uma serragem. Quanto você tem que colocar de cada ingrediente do seu blend para que a mistura dos seus resíduos fique numa condição ideal para começar o processo de compostagem, que é mais ou menos 60% de umidade e relação carbono-nitrogênio em torno de 30:1. Então, para isso, você precisa fazer cálculo, né? Não é falar, usa 2:1 em volume, 3:1 em volume. Nem sempre é assim. Você vai ter que usar mais, você vai ter que usar menos. E a hora que você tiver que misturar 4, 5, 6, 7, 10 resíduos diferentes para você compostar, né? Então tem que aprender a calcular e fazer essas correlações. Então o ótimo de umidade é mais ou menos 60%. A relação CN ótima é em torno de 30:1. Mas existem faixas, né, que você pode trabalhar. Se eu tiver com a umidade de 55% no composto, composta. Existe uma faixa que você pode trabalhar, tanto de umidade quanto de relação CN. Se tiver alta umidade, baixa CN, qualquer problema nisso daqui, vai diminuir sua taxa de decomposição, o processo vai demorar mais para acabar. Em relação à CN, quando a CN é muito baixa da mistura, você não tem estruturante para você colocar, uma torta de filtro, uma cana de frango, né, que tem muito nitrogênio, ela tem uma CN baixa. No começo do processo, vai perder muito nitrogênio na forma de amônio. Então, se você entra numa fábrica que está compostando
cama de frango e a relação CN não está adequada, o molho arde, dá tosse, que é um cheiro muito forte de amônia. Então, existem algumas coisinhas que dá para fazer para evitar isso. O processo de compostagem ele tem que ser monitorado. Não é uma coisa que acontece aleatoriamente. Você está trazendo para dentro de um ambiente controlado todas as reações que você quer ter controle. Então, você já acertou a relação CN, você aceitou a umidade e você está vigiando a temperatura. A temperatura é importante porque ela te dá a indicação se o processo está sendo bem ou mal conduzido. Se a temperatura fica lá patinando nos 40 e pouco, 45, 48 e não sai daqui, alguma coisa está errada, porque a temperatura deve subir. Está em 55, 60 por um bom período de tempo. Então, será que não está faltando água? Será que não tem água em excesso? Para cada problema existe uma solução. Tem que entender o que está acontecendo para você poder intervir, porque a compostagem é controle. Agora, a gente precisa pensar que a gente está num país tropical. A nossa agricultura ela é muito diferente de uma agricultura em clima temperado. Aqui a lixiviação come solta. Aqui a matéria orgânica não dura no solo. Na Europa tem solos com 4, 5 metros de matéria orgânica. Aqui você põe hoje, na semana que vem você não tem mais nada. Porque aqui é punk, gente. Aqui é sol, é chuva, é calor. Não dura nada. Então, vamos começar a pensar fontes de nutrientes de lenta disponibilidade, que não seja totalmente disponível. Não estou falando para você, pare de usar MAP, DAP, Super 5, nada disso. O que não pode é adubação orgânica, eu não quero saber disso daqui não dá muito trabalho, a aplicação é muito cara, é lógico que é mais cara. Você está aplicando 300 quilos por hectare, você tem que aplicar 5 toneladas, é outra logística. Mas os efeitos que você vai ter a longo prazo com essa adubação orgânica compensa muito. Se você agregar nessa adubação orgânica de qualidade mais essas fontes de nutrientes que não estão totalmente solúveis, você vai formar, você vai construir a fertilidade do seu solo. Claro que você não vai conseguir isso numa safra. Então precisa ser consistente. Essa aplicação tem que estar sempre sendo renovada, até você ganhar um equilíbrio. Você não está levando só nutriente, você está levando diversidade microbiana. Por que o solo da floresta é fede e ele é uma porcaria? A hora que você tira a floresta, 2, 3 anos não tem mais nada. Por causa dessa diversidade microbiana da serrapilheira. Então, o ambiente é tão diverso, tem um micro-organismo que faz isso, outro que faz aquilo, outro que faz lá, não sei o quê, que eles se complementam, eles entram em equilíbrio. Quando você começa a pensar em controle biológico, você compra um produto, vou controlar meu nematóide, né? Beleza. Mas daí você mistura com um monte de herbicida, fungicida, bactericida, e você quer que o produto viva. Você quer que ele faça efeito. Ou então você leva para o solo que não tem matéria orgânica. Como que os bichinhos vão viver se não tem comida para eles? Então a gente tem que pensar em vida no solo. Devolver vida para o solo. Um solo que está embaixo de uma monocultura durante décadas. Então tem que devolver essa diversidade microbiana para que o solo passe a ser mais sustentável. Eu não gosto de falar fertilizante orgânico mineral, porque se fosse fertilizante orgânico mineral, você tem que pensar em carbono e seguir todas as regras do Ministério da Agricultura. Mas aqui a pessoa só queria enriquecer um pouco de fósforo no seu composto. Nós usamos fosfato natural reativo. Essa torta fresca, o composto umificado, mas deu menos. Mas a umidade diminuiu pra caramba, né? Então aqui você está levando muito mais nutrientes do que na torta fresca. Porque a usina tem isso, né? Eles dão 2, 3 batidas lá na torta e mandam embora. Então eles perdem toda aquela oportunidade, né? Aquela janela de oportunidade de formar um produto umificado para dar conta de torta seca.
Aqui também, ó, nós usamos uma fonte um pouco melhor, um pouco mais concentrada de fósforo. Mas não é MAP, DAP, nada dessas coisas, é fosfato mesmo. Né? E com o auxílio da adubação biológica, de 1,5 passou para quase 4. Não foi a dose, foi todo um conjunto da obra, né? Se você pensar em cana, né? Usar um composto final enriquecido que está com isso daqui, que não é difícil de você conseguir se você fizer as coisas certinhas, bem dosadas, calculadas. Olha, você atende 100% da adubação nitrogenada, 100% da fosfatada para o plantio de cana. E aqui nós não fizemos nenhuma complementação para o potássio. Poderia ter feito também. Estava economizando quase R$105 por hectare de adubação. Isso daqui eu já coloquei a fonte de potássio, né? A gente escolheu o K-Forte. O que se tinha ideia aqui, né, na usina? Que se eu colocasse a cama de frango, uma quantidade grande de cama de frango junto com a torta, eu não ia precisar me preocupar com potássio, 120 quilos por hectare. Vou conseguir isso com a cama de frango. Cama de frango, 3% de potássio, vou usar tantos por hectare, vou tranquilo. Então, além desses, esse daqui usou no suco e o outro plantou em cima dele, tá? Nós complementamos com fosfato e com o K-Forte, para ver se dava diferença. E comparamos com adubação exclusivamente mineral. Fizemos 3 campanhas de análise. Aquilo lá era leira, tá, gente? Com aqueles insumos. Se você pegar o fósforo, olha o que aconteceu com o potássio. Os únicos tratamentos onde o potássio final, o produto final, ficou maior do que o potássio inicial foi aquele que recebeu a complementação, um cheirinho do K-Forte. Os outros, olha aqui, ó o que recebeu a cama de frango 2 e o 5, ficou baixo. Quer dizer, a matéria orgânica é legal para carbono, ela não segura o nutriente. Para ter uma concentração boa de nutrientes, você precisa colocar uma fontezinha mineral. Não adianta você colocar 500 toneladas de torta, 500 toneladas de cama e achar que você vai ter um super adubo. Não vai. Você precisa de uma complementação mineral para você aumentar esses pontos significativamente. Olha aqui, no tratamento 3 e 4, onde nós fizemos a complementação com potássio. Todos os outros, potássio super baixo, tá? Usando a dose de 12 toneladas de composto umidificado enriquecido, né? T1, ó, 25 quilos, T2, 38, olha o T3, 71 quilos. Para chegar no 120, tá fácil, né? Você não precisa substituir 100% da sua adubação. Se você conseguir substituir uma porcentagem, você já fica num lucro maravilhoso. O custo da adubação, da complementação do MAP para chegar nos 156 de cada tratamento, adubação orgânica, e a complementação com KCl para chegar nos 120. Ficou em 900, 1.000 e pouco. Olha esse daqui, ó, que não precisou complementar nada de fósforo e uma merrequinha de potássio. Teve um lucro de 320 reais por hectare. Então, são essas pequenas economias que a gente busca quando faz esse trabalho de compostagem eficiente, compostagem bem feita, junto com o enriquecimento, trabalhando com essas fontes alternativas. Eu não estou usando KCl, eu não estou usando MAP, eu não estou usando DAP, eu não estou usando super simples. Estou usando um fósforo muito mais barato. E o que é fósforo bom? Para mim é o fósforo barato.